Antes de começarmos o nosso encontro, eu chamo ao palco o Dr. Gouveia dos Santos, presidente do CCD. Boa noite. Arnaldo Trindade, um homem da poesia, da música e do teatro. Um homem cuja vida rima com cultura. Arnaldo Trindade, nos últimos anos, realizou nesta sala diversos espetáculos de poesia e de música. Arnaldo Trindade, aqui e agora, gostaria de estar com o seu Jornal de Notícias, neste ato de civismo e cultura. Mas partiu hoje para o destino final. Arnaldo Trindade, um cidadão livre do Porto. Arnaldo Trindade, que dá o nome à sala onde estamos. Peço-vos um minuto de silêncio em memória de um homem cuja vida rima com cultura. O grupo dos 24 do CCD tem como objetivo principal criar espaços de diálogo, de conversa, de troca de ideias, de partilha de conhecimentos sobre a nossa vida em sociedade, de debate de problemas e de busca de soluções, com temas como cidadania, responsabilidade social, sustentabilidade, arte, ciência e cultura. Hoje o nosso tema é o Jornal de Notícias. Um jornal com mais de 135 anos de existência. O JN faz parte da alma não só do Porto, como de todo o norte de Portugal. O JN tem guardadas ao longo destes seus 35 anos, as memórias do povo que somos. O JN é memória coletiva. O JN é património cultural do Porto, do Norte e do nosso país. O artigo 78 da Constituição Portuguesa diz no seu ponto 1 que todos têm direito à fruição e criação cultural, bem como o dever de preservar, defender e valorizar o património cultural. O Jornal de Notícias merece e deve ser preservado, defendido e valorizado nos termos da lei fundamental que nos orienta e determina. Mas as notícias dizem-nos que o JN tem a sua existência em risco. A história e a experiência mostram-nos que é preciso levar muito a sério esse risco. Já vimos algumas vezes
noutras situações semelhantes ou outras situações semelhantes e todos sabemos como acabaram. E, por favor, não nos venham dizer ou não nos venham justificar o fim do papel. O jornal de notícias digital é hoje mais forte que o jornal de notícias de papel. Neste momento que o jornal vive, existem vários caminhos que podem ser seguidos. Esperamos que no final deste nosso debate possam ser sinalizados alguns desses caminhos. Temos prevista uma longa lista de intervenções. Por isso peço a cada um dos intervenientes que seja o mais conciso possível. As intervenções foram ordenadas de forma quase aleatória, por isso não há aqui qualquer regra protocolar. No final será reservado um espaço para que outras pessoas aqui participantes e que queiram deixar a sua opinião a possam dar. E começo então por chamar aqui ao palco o Dr. Germano Silva, um homem que conhece tão bem a história do Porto, um homem que é um dos rostos do Jornal de Notícias. Boa noite a todos, uma saudação especial ao Sr. Manuel Linda, Bispo do Porto, que é um prazer vê-lo aqui, neste momento de solidariedade, ao Pedro Brunhosa, grande figura também da cidade, assim, a figura do mundo. E eu confesso que, perante a crise que se abateu sobre o Jornal de Notícias e os outros órgãos de comunicação social do grupo, não sei mesmo o que dizer. Eu estou ligado ao Jornal de Notícias há 68 anos. Entrei em 1956. Dos 16 diretores que estiveram no Jornal de Notícias desde a fundação, eu conheci 12. Já conheci 3 sedes. O Jornal de Notícias foi sempre um baluarte, uma instituição do Porto, e a crise que se abateu agora é uma crise que não se conhece. Durante estes anos todos eu assisti a crises, várias crises, problemas que apareceram, mas essas crises tinham um rosto. Nós sabíamos com quem tínhamos que combater. E esta crise não tem rosto. Eu não sei quem é que está por trás disto. Tentei informar-me, lendo as notícias, os jornais, conversando com os colegas, e fala-me num fundo, é um fundo, quer dizer, há um administrador, o Sr. Marcos Galinha, que vendeu parte do património a um fundo. Mas quem é esse fundo? E qual é o objetivo desse fundo? Há um jornal que ainda se vende. Há um jornal que dá lucro, tem publicidade, cria situações de publicidade de angariação de dinheiro. E vão despedir o pessoal. Quer dizer, é uma equipa que ganha e vai-se vender os jogadores, vai-se despedir os jogadores que marcam golos. O Jornal de Notícias sobreviveu à crise política. Foi uma crise dura, mas sobreviveu porque a redação teve o bom senso, no momento preciso, de dizer: o diretor não sai. Quando quiseram sanear o diretor, o Sr. Manuel Pacheco Miranda, a redação diz: o diretor não sai. O diretor é que nos mantém unidos. O diretor é a nossa união. Essa foi uma das crises que abalaram o jornal. A crise política já depois do 25 de Abril.
E o diretor manteve-se e esteve no jornal enquanto entendeu que devia estar. Saiu quando quis sair. Ninguém o mandou embora. E foi sempre o diretor. Eu sei que os tempos são outros. Eu não queria falar do passado, porque não adianta falar do passado. Sei que o Jornal de Notícias é um jornal do povo. Eu, quando cheguei ao jornal em 1956, o slogan era Jornal de Notícias do povo e para o povo. Lutou sempre para estar junto do povo. E agora querem tirá-lo de junto do povo, que são os leitores. Mesmo num grande período em que o jornal não saía ao domingo, o jornal fazia uma página, dava as informações fundamentais e os resultados dos jogos de futebol. Tinha um placar e essa folha era colocada em centros populacionais, como mercados e cafés. Alguns cafés tinham aceitavam colocar essa informação. O Jornal de Notícias teve sempre, efetivamente, como já foi dito aqui, uma instituição da cidade. É uma instituição com um prestígio enorme que ganhou durante estes 135 anos de existência. Não foi fácil. Eu assisti a muitas crises, assisti a muitos momentos de indefinição, mas o jornal nunca deixou de pagar o ordenado aos funcionários. Jornalistas, tipógrafos, nunca deixou de pagar o ordenado. É a primeira vez que me lembro que isso acontece. O jornal, de facto, continua a ser... É fundamental para a democracia. O que estão a fazer é um atentado à democracia. É um atentado à liberdade de imprensa, que foi um dos bens mais importantes que conquistamos depois do 25 de Abril. Eu comecei no jornal a escrever com uma pena de aparo. Quando queria telefonar para os bombeiros da Vintes, discava um algarismo, o 9, e eu vi uma menina do lado de lá que dizia troncas. Nunca soube o que é troncas. E eu dizia, a Vintes Oliveira Vilar. E a menina ligava para a Vintes e aparecia outra e aparecia, a Vintes Oliveira Vilar. Eu dizia, a Vintes número 2. Vejam o que era este tempo. Isto era artesanal. Hoje, com o telemóvel, o mundo está nas mãos das pessoas. Nós temos o mundo. Portanto, o que é diferente. O passado é diferente. E eu acho que as novas tecnologias trouxeram muitos benefícios, inclusivamente para o jornal, para a comunicação. Outros também não. É preciso, às vezes, um bocado de memória. Ainda não há muito tempo, um jornal, o I, pediu umas informações a um senhor que já fez parte do Serviço Nacional de Saúde, acho que foi mesmo do Serviço Nacional de Saúde, que se chama Germano qualquer coisa Martins, e quiseram pôr uma fotografia, a fotografia que aparece lá é a minha. O senhor não sei. Mas as novas tecnologias avançaram muito. Eu vejo hoje, pelo Jornal de Notícias, a expansão que tem. O concurso de quadras de São João, aqui há 4 anos atrás, 5 anos, recebíamos 1.000, 2.000, quando vinham 2.000 já era muito. No ano passado vieram 5.000, porque os leitores estão espalhados pelo mundo. Nós temos portugueses espalhados por todo o mundo. Vieram quadras da Austrália, da Nova Zelândia, porque o Jornal de Notícias chegou até lá através das novas tecnologias. E chega. Eu recebo mensagens, ainda há dias recebi uma mensagem de um senhor que estava a ver aquele apontamento que eu faço, o Porto do Germano, na internet, e ele estava a dizer, estou a chorar, porque estou a ver
a porta da minha casa, você está a falar em frente à porta da casa onde eu nasci. Uma instituição como esta não pode acabar. Eu espero que todos tenhamos agora alguma capacidade de encontrar, eu não sei como, confesso-vos que não sei como, mas encontrar a maneira de este assunto se resolver e o Jornal de Notícias continuar a ser a instituição que é desta cidade e a honrar exatamente os jornalistas que passaram, que se bateram por isto e os que hoje se batem também. Eu vou semanalmente ao Jornal de Notícias e sou testemunha do interesse, da paixão com que aquela gente, são jovens, é uma redação muito jovem. Eu acho que alguns e algumas podiam ser meus netos, mas eu tenho um grande orgulho deles. Várias foram as pessoas que, na impossibilidade de estarem aqui presentes, quiseram deixar o seu depoimento. O Sr. Presidente da Câmara do Porto, o Dr. Rui Moreira, não pôde estar aqui conosco hoje e deixou-nos um vídeo. Tenho pena de não poder estar hoje presente neste encontro-debate acerca do futuro do JN, mas decorre hoje uma Assembleia Municipal e, como compreendem, não posso estar ausente dessa obrigação institucional. Ainda assim, queria dizer que fui uma das primeiras pessoas, pelo menos com cargo político, a falar sobre a relevância do JN e a preocupação que tinha quando soube dos últimos acontecimentos. Não me compete, como Presidente da Câmara, interferir naquilo que tem a ver com o grupo empresarial e com as relações que possam existir dentro desse mesmo grupo empresarial. Mas não posso deixar de dar o meu testemunho sobre o que é o JN. O JN é um jornal que me acompanha desde a infância, que eu leio todos os dias ao pequeno almoço, onde já escrevi. É um jornal que retrata aquilo que se passa na cidade do Porto como nenhum outro. É um jornal nacional, mas que é feito a partir do Porto. É o último dos grandes títulos que tem essa função. Recordamos que o comércio do Porto e o 1º de janeiro desapareceram nos nossos tempos e, de alguma forma, o JN é também uma escola de jornalistas, é um jornal de onde saíram muitos valores, é um jornal que encara aquilo que é o sentimento tripeiro. E, portanto, queria deixar aqui a minha grande preocupação e, ao mesmo tempo, uma palavra de esperança, porque nós não podemos deixar morrer o JN, temos que encontrar a forma deste projeto continuar. E queria deixar aqui, em particular, aos profissionais que trabalham no JN, e não apenas aos jornalistas, são muitos profissionais que trabalham no JN, uma palavra de grande solidariedade e de grande preocupação. Igualmente, o Sr. Presidente da Câmara de Gaia não pôde estar presente, o professor Eduardo Vítor Rodrigues, e também ele enviou um vídeo com a sua reflexão. Uma boa noite. Um absoluto imprevisto que não consigo ultrapassar impede-me de estar presencialmente como tinha afirmado e como muito gostaria. Mas nenhum imprevisto me impediria de estar convosco e de estar connosco, de estar com o JN, com a comunidade JN, com o grupo Global Media e deixar uma mensagem de solidariedade, mas mais importante do que tudo, deixar uma mensagem de envolvimento, de disponibilidade para um envolvimento ativo em defesa destes títulos e do JN muito em particular. Isso decorre da minha convicção de que estes 135 anos não foram em vão e muito do que aconteceu
nas nossas cidades, nas nossas freguesias, no nosso mundo associativo, nas nossas empresas, enfim, na nossa história regional e nacional. Muito do que aconteceu de relevante, ou quase tudo o que aconteceu de relevante, está plasmado nas páginas do JN. Isso dá-lhe uma importância identitária, simbólica, muito grande. Mas esse é talvez o lado da emoção, o lado daquele que, como eu, se lembra dos domingos de manhã com o seu pai no café, folhear o jornal ainda em grande formato, ver como as tertúlias de domingo de manhã se transformavam da leitura no debate, do debate na discussão, às vezes muito acesa, sobre as mais variadas áreas da nossa vida coletiva. Essa dimensão tinha também uma dimensão de muita proximidade. O ver lá plasmado o pequeno relato escrito do jogo de futebol local, escrito pelo Manuel Figueiredo ou pelo Martinzinho, que com aquela sua isenção achavam sempre que os clubes da terra tinham jogado muito bem, mesmo quando apanhavam 5-0 no final. Mas verdadeiramente isso fazia parte da nossa característica, do nosso modelo identitário, da nossa forma de ser e de estar, sempre com as mãos dadas e utilizando as instituições locais como instituições de afirmação da nossa idiosincrasia. Mas repito, esta é a parte emocional. Mas depois há a parte que é também racional, a parte económica, a parte da nossa representação, da nossa voz, que tem um lado muito importante para a região. Numa região que às vezes vai perdendo força, vai perdendo músculo, a sua banca, as suas instituições maiores, ficando muitas vezes referida às suas empresas, às suas universidades, a algum do seu movimento associativo, em muitos casos fragilizado, ao desporto e à cultura, e pontualmente, quando permitem aos autarcas, nesta região que vive todo este processo, faz falta e é imperioso que continue a existir o Jornal de Notícias. E por isso, neste quadro gestionário que tem causado tantas dúvidas e inquietações, o que se vai passando merece a maior das atenções. Em primeiro lugar, para mobilizar todos, os empresários, os autarcas, sabendo que os autarcas têm aqui um papel especial, porque o seu envolvimento está algo circunscrito a algumas interpretações. Eu, num parênteses, lá lembrarei que quer eu, quer o próprio JN, partilhamos a Constituição de Arguidos pela organização de uma conferência que, pelos vistos, foi interpretada como uma coisa pecaminosa ou de contrapartida. E enquanto nós pensarmos assim, ou alguns de nós pensarem assim, nós teremos sempre muitas dificuldades na boa relação e sadia relação, e pública relação, aliás, entre as nossas instituições da região. E enquanto isso acontece, na capital, pouco disto é necessário porque estão lá os recursos todos. As grandes empresas, a grande banca, as empresas internacionais ou multinacionais que podem financiar de uma forma mais direta e até mais intensa a nossa imprensa. E aqui nós precisamos muito destas mãos dadas, de autarcas que, de forma transparente e sem contrapartidas, como comigo aconteceu, aliás, estejam disponíveis para ir colaborando com a imprensa, o JN, com o público, não de uma forma unilateral ou unívoca a um órgão de comunicação apenas, com a nossa Rádio Renascença e tantas outras. Mas precisamos depois de um empresariado, do mundo económico que sinta a importância do JN e que dê as mãos para ajudarmos a encontrar um caminho. E depois precisamos que a opinião pública faça também a sua parte naquilo que pode ser o envolvimento e o trabalho que temos pela frente para ajudar esta marca, os seus trabalhadores, porque ajudando os seus jornalistas, ajudando o Jornal de Notícias, estamos a ajudar a nossa região. É por isso, com muito empenho, que reafirmo a minha convicção de que há um caminho a fazer. Há um caminho a fazer de um ponto de vista talvez mais simbólico, com a eventual classificação do Jornal de Notícias da sua marca
que é também, o mais importante, já sobra da sua estrutura, a marca e os jornalistas. Fazer evoluir o debate para uma classificação no âmbito da Unesco como património cultural imaterial. Isso dar-lhe uma sustentação, uma sustentabilidade, uma força adicional. E depois pensarmos que, ao contrário do que muitas vezes nos tentam vender, não é o mercado privado liberalizado o único capaz de ter aqui uma intervenção. O Estado, em nome da democracia, da pluralidade, em nome do reforço das comunidades locais, dos 35 anos da nossa história coletiva, transmitida pelo Jornal Notícias, o Estado pode e deve ter aqui um papel ativo. O Estado no domínio mais central, o Governo, através, entre outros, do Ministério da Cultura, mas também o Estado na sua componente local, expurgando da cabeça de alguns a ideia de que estas relações são sempre relações pecaminosas ou relações de contrapartida. No fim, com todas estas interpretações, o que percebemos é que fugimos uns dos outros, que nos assustamos por estarmos perto uns dos outros, que temos receio de estarmos uns com os outros por tudo que possa ser a interpretação pública ou a interpretação de outras instituições. Eu não tenho medo, nem tenho nenhum tipo de constrangimento em afirmar-me próximo do Jornal de Notícias, em afirmar o município de Vila Nova de Gaia como município que deve muito ao Jornal de Notícias naquilo que são estes 135 anos da sua história. E queremos envolver-nos, colaborar, continuar a colaborar com os seus jornalistas magníficos, aliás, em muitos casos, alguns deles, mais do que jornalistas, historiadores da nossa história coletiva, e envolvermos-nos na defesa do Jornal de Notícias, deste grupo Global Media, mas do Jornal de Notícias em concreto, dos seus jornalistas, do seu património material e imaterial. E por isso um bem-aja por esta organização. Um obrigado pelo convite. Um convite a que responderia sempre com pouco medo e muita coragem, sabendo que aquilo que estamos a defender são coisas muito mais importantes do que as pequenas pronúncias que pontualmente nos atravessam. Eu gosto do Jornal Notícias, Vila Nova de Gaia gosta do Jornal Notícias, precisamos do Jornal Notícias e tudo faremos para ajudar a salvar o Jornal Notícias. O Dr. Gouveia dos Santos. Prometo ser muito breve, peço desculpa não ser muito protocolar, mas queria dirigir-me a todas as senhoras e senhores aqui presentes e dar-vos uma pequena justificação porque é que organizámos esta iniciativa. Primeiro, porque, tal como o nosso logotipo, de algum modo, deixará indiciar, somos uma casa aberta. Somos uma casa onde tem lugar a discussão de todas as questões que possam ser importantes ou que em determinado momento as consideremos como importantes. E importa-nos muito aquilo que acontece na cidade do Porto, na região e no país. É este o espaço onde nós nos movimentamos. Este nosso Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara Municipal do Porto, que tomou esta iniciativa conjuntamente com o Grupo dos 24, assim chamado, e de que a doutora Lourdes Pinto é um exemplo concreto, pretendemos efetivamente trazer à colação estas questões tão complexas, ou pelo menos assumidas como tal, do Jornal Notícias, dos seus trabalhadores, quer eles sejam jornalistas ou tenham outras funções. Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é efetivamente juntar pessoas, é discutir ideias, de modo a que possam surgir soluções para este problema que não é garantidamente insolúvel, não pode ser insolúvel. Porque o Jornal de Notícias é mais do que um jornal. É uma instituição que faz parte da memória de todos, é uma instituição que tem que ter, porventura, a possibilidade de, numa situação de crise como aquela que neste momento parece viver-se, aproveitar esta oportunidade
ou tentarmos dar esse empurrão para que seja aproveitada esta oportunidade para sair mais reforçado, mais forte, mais capaz de levar a mensagem do Porto, da região e do país a todos nós e a todo o mundo. É este o nosso desejo, é este o nosso grande objetivo. Estamos convencidos que as ideias e os contributos que aqui irão ser apresentados irão nesse sentido. Este espaço estará sempre disponível para, de algum modo, poder contribuir ou tentar contribuir para que as coisas amanhã sejam melhores e possamos todos congratular-nos por aquilo que aqui está a acontecer. Quero dizer que, relativamente às notícias, não haverá ninguém que eu nunca o tenha lido, que eu não leia várias vezes e que não pense efetivamente isto tem a ver comigo, tem a ver com a minha identidade, tem a ver com a cultura do nosso povo. É um jornal democrático, é um jornal onde são expressos diversos pontos de vista, é um jornal onde a vida, a memória, tudo aquilo que é relevante para a nossa existência e também para o nosso grau de felicidade, poder efetivamente ter uma expressão que a gratifique, que a eleve e que a sustente. O apelo, na qualidade de representante do Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara Municipal do Porto, é que nos empenhemos todos, agradecendo a todos de coração a vossa presença e pedindo maior envolvimento para que amanhã não nos lamentemos de algo que não fizemos porque não fomos capazes de sair da nossa zona de conforto porque tivemos medo. Esta casa, garanto-vos, não tem medo e tem coluna vertebral. E por isso mesmo é que estaremos sempre ao lado de todas as causas que consideramos justas. Meus senhores, muito obrigado pela vossa presença e minhas senhoras, e muito obrigado também. Como já disse atrás, várias foram as pessoas que não puderam hoje estar aqui presentes. Houve já duas que nos deixaram um vídeo, outras enviaram-nos uma mensagem escrita. Ao longo deste nosso encontro, eu vou lendo algumas dessas mensagens, porque se lesse todas de uma vez só, tornar-se-ia um bocadinho cansativo. E então o Dr. Antero Barbosa, Presidente da Câmara Municipal de Faf, fez-nos chegar o seguinte: o Jornal de Notícias, desde a segunda metade do século XIX, conta a história do que acontece nas nossas terras. Fez cultura, influenciou a nossa forma de ser e de estar. Hoje, o Jornal de Notícias é um pouco de todos nós, os que vivemos no norte de Portugal. A sua importância é ainda maior nesta época histórica em que os populismos ameaçam os valores solidários em que se funda a nossa sociedade. O que se passa com o JN interessa a todos os que se preocupam com os problemas da cidade, da região e do país. A situação atual do JN e dos outros órgãos de comunicação do grupo em que se insere causa preocupação e indignação. Impossibilitado de estar fisicamente presente, como era meu desejo, quero transmitir uma palavra pública de solidariedade a todos os que trabalham no Jornal de Notícias. Os poderes políticos não se podem aliar desta situação. A democracia tem sempre soluções e tem de ajudar a encontrar caminhos para os tornar viáveis. Como cidadão e como político, ergo convosco a minha voz em defesa do Jornal de Notícias. Podem contar comigo. E peço agora ao Sr. Presidente da Câmara de Santa Maria da Feira, Dr. Emílio Sousa, que faça o favor de vir então partilhar connosco as suas palavras. Muito boa noite a todos e obrigado pelo convite. Não vou cumprimentar as muitas personalidades presentes, porque senão demoraria muito. Uma breve reflexão sobre este encontro e dar os parabéns à organização.
De facto, talvez seja um momento de discutirmos com mais profundidade esta questão da comunicação e da imprensa. Eu recordo-me, e eu acho que todos nós estamos aqui, o Jornal de Notícias faz parte da nossa história. Eu recordo-me que mal aprendi a ler nos meus 7 anos, ia lá à mercearia próximo de minha casa, antes de ir para a escola, para ler as notícias do desporto. Era essencialmente isso. E o Jornal de Notícias faz parte dessa aprendizagem. Mas recordo que na altura era o Comércio do Porto. Um jornal enorme, o princípio era o Comércio do Porto, depois entrou um bocadinho em crise, começou a ser Jornal de Notícias. O Comércio do Porto já não existe, o 1º de janeiro já não existe, e nós hoje estamos a lutar pela sobrevivência do Jornal de Notícias, que é um jornal do Porto, mas é um jornal do Norte. Eu, ainda hoje, em qualquer café ou bar de aldeia ou até da cidade, vemos as pessoas a irem ao café ler o jornal. Eu vejo isso muito nas minhas aldeias e nas minhas freguesias e na minha terra também. Portanto, eu acho que há aqui um momento de reflexão, que é como conseguirmos ultrapassar esta dificuldade. Temos as redes sociais, temos hoje o digital a entrar permanentemente para as nossas casas. Hoje quase todos temos telemóvel. O digital está na nossa vida. De facto, há aqui um desafio pela frente. Mas precisamos de uma comunicação social e de jornalistas e de órgãos de comunicação social isentos. Já vimos que o poder autárquico tenta ajudar, e nós já sabemos destas dificuldades há alguns anos, no Jornal de Notícias, e a maioria de nós, julgo que, de uma maneira ou de outra, procurou encontrar uma forma de compatibilizar as nossas necessidades com uma contribuição legítima para o jornal. Isto será sustentável? Não será? Levantará dúvidas de isenção, porque um dos papéis fundamentais da imprensa e da comunicação social é a fiscalização da atividade política. Fiscalizarem-me a mim. Até que ponto eu passo a ser suspeito se estou a financiar o Jornal de Notícias? Isto também é uma questão que nós devemos colocar. Eu digo Jornal de Notícias, qualquer outro órgão, pode ser uma televisão, uma rádio. E já vimos recentemente até que houve atuações significativas nas redes sociais que podem ter condicionado votações, eleição de governos. Há quem diga com muita propriedade que o Brexit foi altamente influenciado por ações até de governos estrangeiros na comunicação social. Percebemos que hoje as eleições na maior potência do mundo são condicionadas pela comunicação nas redes sociais, e eu acho que está o momento de refletirmos que achamos todos, eu julgo sem dúvida nenhuma, que é importante a existência de uma comunicação social isenta. Acho que estamos todos de acordo. Como é que se financia? Isto é a questão também. Como é que se financia esta isenção? Eu tenho uma ideia, vou partilhá-la sem ter refletido excessivamente. Nós pagamos uma taxa ao Estado da radiodifusão, que este ano este ano que passou foi 192 milhões de euros. Eu questiono muitas vezes, porque não sei se sabem, mas por exemplo, os semáforos pagam esta taxa. A eletricidade pública paga esta taxa. Todos nós em nossa casa pagamos esta taxa. E ela rendeu 192 milhões de euros no ano passado. Eu penso que estará aqui, nesta receita, mais impostos. Eu também não sou nada favorável, porque acho que já pagamos impostos a mais. Quando o nosso PIB, 38% é impostos, isso significa que por cada 1.000 euros, 380 já vão. É evidente que temos serviços públicos que nos são prestados e é para isso mesmo, mas já começa a ser muito. Portanto, se já pagamos 192 milhões de euros de taxa de audiovisual, por que não olhar para a forma como estes 192 milhões de euros são distribuídos e por que não esta taxa de audiovisual contemplar não apenas a RTP e a Antena 1, que são as que são financiadas, por que não para alguns órgãos de comunicação social de referência, a ver aqui com critérios isentos. Não seria o partido A, nem o partido B, nem a autarquia A, nem a autarquia B. Seria através de uma lei ou do Orçamento de Estado que esta verba seria distribuída com critérios devidamente discutidos e sufragados. Deixo esta contribuição porque eu penso que, tratando-se de uma atividade empresarial, como é o caso da Global Media, uma atividade empresarial, as relações e as reestruturações acontecem sempre nas empresas. Não conheço suficientemente bem o grupo para dizer se está bem ou se está muito mal, não conheço suficientemente. Acredito que estas reestruturações, até pela evolução das tecnologias, como já referimos há bocadinho, são necessárias, mas eu punha aqui esta questão no tópico do financiamento e de uma melhor distribuição destes 192 milhões de euros. Era este o meu contributo, porque acho que poderá estar aqui um bocadinho a
ponta do véu. Muito obrigado. E vou partilhar convosco mais um depoimento agora de um homem da ciência que lamentou profundamente não estar cá hoje. Ainda hoje de manhã me dizia que pena eu tenho, mas era-lhe impossível mesmo. E que é o professor Sobrinho Simões. Diz-nos ele: aprendi a ler com o meu pai ao domingo, em o 1º de janeiro, o Comércio do Porto e o Jornal de Notícias, nos primeiros anos da década de 50, há mais de 70 anos. Depois houve de tudo, incluindo colaborações e cumplicidades com jornalistas do JN, do Diário de Notícias e da TSF, ao longo de dezenas de anos, em múltiplas iniciativas escritas e faladas, até à chegada das entrevistas audiovisuais na recém-falecida Torre de Gonçalo Cristóvão. Consumava-se mais um atentado. Viva o negócio imobiliário e outros negócios que desconheço. No meio da insensibilidade em relação ao futuro das gentes, estamos a testemunhar a destruição de mais uma profissão, o jornalismo, e a contribuir para dar cabo da democracia. É assustador. E chamo agora o nosso Pedro Brunhosa. Muito obrigado, muito boa noite. Obrigado pelo convite. Naturalmente que não é por razões muito felizes que aqui estamos hoje. No entanto, eu gostava de dizer muito rapidamente, vou ser muito curto, eu creio que o JN já ganhou com esta Assembleia que aqui está, ganhou em número de presentes, ganhou em número de soluções que começam a ser aqui apresentadas. Esta é uma solução que eu creio que pode ser discutida. O Dr. Eduardo Vitor Rodrigues apresentou outras. Já se falou em nacionalização através de um artigo que saiu no Público recentemente. Eu aconselho também a leitura do artigo do Dr. Garcia Pereira, online, que faz um historial absolutamente exemplar do grupo que toma em mãos a direção do JN, DN, TSF e todas, o Açoriano Oriental e o Notícias da Madeira e outros. Esse artigo está soberbamente claro sobre o que aqui se passa também do ponto de vista político. Queria só dizer que esta decisão de despedir, em primeiro lugar, 200 trabalhadores, depois já eram 150, e agora uma ameaça de apresentação de insolvência, que é preocupante para quem trabalha, em primeiro lugar, levanta uma questão laboral, levanta esta questão do que é que será feito das famílias e das pessoas que ali trabalham. Isto é uma questão de dignidade laboral, uma questão de dignidade social, de vida, de consequência para a vida dos trabalhadores de todo o grupo. Não estou a falar só do JN. Isto é claramente um assunto que tem que estar, nomeadamente através das instituições que podem fiscalizar este putativo despedimento. Em segundo lugar, do ponto de vista político, também já aqui foi referido, nós vivemos tempos conturbados. O mundo atravessará uma fase muito complicada de eleições, os populismos estão aí, os populismos baseiam-se na falsidade, baseiam-se na desinformação, baseiam-se na fake news, na mentira, na manipulação. E a manipulação não pode acontecer enquanto existirem jornalistas, porque os jornalistas vão para a rua, os jornalistas fazem a triagem, os jornalistas são o grande baluarte da mediação sobre o facto e o consumidor, e portanto o jornalismo é, talvez neste momento, a grande instituição profissional onde nós, defensores da democracia, colocamos esperanças. Naturalmente que este desaparecimento eventual ou este emagrecimento do JN, DN, TSF, etc., coloca graves questões do ponto de vista político exatamente nesta frente, portanto eu creio que não será de todo despeciente afirmar que não sei se os financiamentos poderão levantar, os financiamentos públicos naturalmente poderão levantar algumas dúvidas, enfim, deixaremos isso para o Tribunal Constitucional e para os constitucionalistas, mas sei que defender a democracia é uma competência de todos nós, está na Constituição e isso compete-nos avançar.
Por último, a questão do património. Aqui já foi dito, todas as reações que aqui vieram a este púlpito foram emocionais, no sentido da relação pessoal que temos com o JN no Norte. E eu gostaria de associar sempre aqui a questão da TSF, um artigo soberbo ontem, saído no Público, sobre uma entrevista ao Fernando Alves, absolutamente notável. E ele diz uma coisa que eu acho que sintetiza o que é o JN. Diz que é um jornal que se sentou com os vagabundos e com os pobres, que desceu à rua, mas nunca se tornou manhoso, nem nunca se rebaixou fazendo jornalismo baixo. Isto é exatamente o que é o JN. O JN é o jornal de Baltar, de Parede, de Valongo, de Gondomar, de Rio Tinto, de Avintes, de Santa Maria da Feira. É o jornal de Terras de Boura, é o jornal de Viana do Castelo, é o jornal de Coimbra, é o jornal de Famalicão, é o jornal do Porto, é o jornal de Gaia. Nós habituámos-nos a ver neste jornal a voz. E a última grande questão é este perder efetivo de uma voz jornalística que o Porto corre o risco de ver acontecer. Nós já vimos isto em algumas outras situações e em muitas delas o Porto insurgiu-se e soube defender o seu património e, portanto, é por isso que eu digo, o JN já ganhou. Eu creio que vai ser muito difícil que este grupo, que não sei se faz boa ou má gestão, mas que poderia eventualmente ter investido os lucros da venda do edifício JN nos próprios títulos, porque se os títulos estão em crise, coisa que eu duvido, pelo contrário, o jornalismo online está a crescer. E, portanto, os dividendos da venda do prédio, do edifício, poderiam ter sido investidos no grupo realmente se tivessem dificuldades. Por outro lado, também saber do paradeiro das obras de arte do JN, etc, etc. São questões que nós gostaríamos de ver eventualmente esclarecidas e, portanto, era isso que eu queria dizer. Muito boa noite e obrigado. E mais uma mensagem que nos foi enviada do Presidente da Câmara de Famalicão, Dr. Mário Passos. Diz ele: o Jornal de Notícias é um baluarte da democracia nacional, alimentando diariamente a opinião pública com informação jornalística rigorosa, isenta e com uma disponibilidade para olhar para a dimensão regional que mais nenhum jornal nacional o faz. É uma referência nacional e internacional incontornável do nosso país. Apesar das tendências de globalização de comunicação, o Jornal de Notícias nunca perdeu a ligação umbilical com a sua região, sendo um dos seus motores de desenvolvimento. A missão do JN não pode ser diminuída, porque isso seria diminuir o país. Um órgão de comunicação social como o JN é muito mais do que uma empresa, é um baluarte de cidadania e de democracia. Por tudo isto, estou muito preocupado com o que está a suceder no JN e todas as iniciativas como esta que o Grupo dos 24 realiza hoje, onde só não estou presente por motivos imperiosos de última hora, são necessárias e oportunas para salvaguardar o futuro do nosso imprescindível e insubstituível Jornal de Notícias. E chamo agora a doutora Inês Cardoso, diretora do Jornal de Notícias. Boa noite a todos. Peço desculpa se estiver um bocadinho nervosa, porque há de facto uma carga emocional, e há uma carga emocional para nós que estamos há 2 meses sensivelmente a viver um pesadelo que ainda me parece muitas vezes um filme bastante surreal. Nós temos aqui falado várias vezes ao longo desta noite da questão da democracia e do poder da informação. Eu escrevo há vários anos sobre isso porque estou convicta de que efetivamente enquanto sociedade ainda não despertamos
suficientemente para a questão da reflexão sobre o que vale a informação, porque essa questão do que vale acaba por atravessar muitas das questões relativamente ao financiamento, o que vale e o que nós cidadãos também estamos disponíveis para considerar que merece quando abrimos um site em que nos habituamos a aceder a uma informação gratuita e perceber que aquela informação tem um trabalho por trás, e para poder haver informação verificada, credível e rigorosa, tem de haver capacidade para que as redações trabalhem efetivamente em liberdade. E esta é uma questão central que se vem ouvindo há muitos anos, e eu espero que este seja, com tanta dor, o momento de viragem para coletivamente fazermos essa reflexão, porque efetivamente é de liberdade que falamos, porque redações que não têm condições para trabalhar ou que são facilmente espezinhadas são redações que não poderão fazer bom jornalismo e não poderão prestar um bom serviço à sociedade. Mas gostava, e porque o que eu tinha para dizer podia dar para uma noite e temos mais gente para falar e temos mais para refletir, dizer duas coisas muito simples. Este acredito que é um ponto de viragem porque é o único, e vamos perceber mais tarde que é um ponto único porque se vão escrever seguramente muitos livros sobre o que está a acontecer no GMG e sobre o que está a acontecer no JN. Vão-se fazer investigações, até criminais, algumas já estão a começar, felizmente, mas vai haver com certeza mais. Este vai ser um ponto de viragem. Mas, apesar dessa reflexão que eu acredito que vai haver e do ponto de viragem que este caso vai ser, há um problema imediato e urgente. E eu gostava só de recordar aqui que o JN neste momento não tem tempo. E quando eu digo que não tem tempo, é porque nós conhecemos o processo dos jornais. Quando um jornal começa a perder qualidade de leitores, capacidade, esse processo de quebra já não se recupera. Nós perdemos a revista Evasões em novembro, vamos perder ou converter num suplemento por ordem desta administração a Notícias Magazine, que tem mais de 30 anos e que é líder no seu segmento, e portanto todos estes processos, além de eu admitir que venha a haver outros cortes no que diz respeito a suplementos e papel do JN, são perdas que têm sempre um quê de irreversível, porque aquilo que se perde em jornalismo, e são assim esses processos de desgaste, não se recuperam. E portanto, quando eu falo em tempo, todos os contributos são importantes, é preciso agir com urgência, mas para nós uma semana, e cada semana que passa, até do ponto de vista anímico, numa redação que tem lutado muito e que precisou de algum tempo para começar a ser ouvida, é uma semana efetivamente muito tempo. E portanto queria deixar este alerta. A decisão da ERC, que foi conhecida agora ao final do dia, de iniciar um procedimento, dá-nos alguma esperança de que haja esta intervenção que, a meu ver, o regulador já deveria tinha condições para tomar mais cedo, mas, mais uma vez, é uma questão de tempo. E, portanto, é bom que haja este debate, que ele prossiga, independentemente do que sejam os próximos passos no JN, e que, enquanto sociedade, percebamos que a liberdade passa mesmo pela informação, e vamos celebrar 50 anos do 25 de Abril. Obrigada. Também o senhor deputado europeu, Dr. José Manuel Fernandes, quis deixar aqui as suas palavras. E diz ele: a comunicação social é imprescindível na defesa da liberdade, democracia e pluralidade. Precisamos de uma comunicação social livre e independente. É assim que vejo, por exemplo, o Jornal de Notícias e a TSF. Acresce que o Jornal de Notícias dá voz ao território, contribuindo para a defesa das especificidades e para o reforço da coesão territorial. Cresci a ler o Jornal de Notícias e a ouvir a pioneira TSF. Não posso aceitar o definhar destes meios de comunicação que assumem desde sempre um importante papel no jornalismo português e, consequentemente, na nossa democracia.
Também o Sr. Ministro da Saúde, Dr. Manuel Pizarro, não quis deixar de estar aqui hoje presente com as suas palavras. E diz ele: o Jornal de Notícias é um elemento essencial da identidade do Porto e do Norte. É um órgão de comunicação livre, prestigiado e respeitado, que dá um enorme contributo para a nossa vida democrática. A sua importância é ainda maior nesta época histórica em que os populismos ameaçam os valores solidários em que se funda a nossa sociedade. O que se passa com o JN interessa a todos os que se preocupam com os problemas da cidade, da região e do país. A situação atual do JN e dos outros órgãos de comunicação do grupo em que se insere causa preocupação e indignação. Impossibilitado de estar fisicamente presente, como era meu desejo, quero transmitir uma palavra pública de solidariedade a todos aqueles que trabalham no JN. Os poderes políticos não se podem aliar desta situação. A democracia tem sempre soluções e tem de ajudar a encontrar caminhos para as tornar viáveis. Como cidadão e como político, ergo convosco a minha voz em defesa do Jornal de Notícias. Podem contar comigo. E estamos praticamente a chegar ao final destas intervenções previstas, e porque os últimos são os primeiros, é a vez da doutora Luísa Salgueiro, Presidente da Câmara de Matosinhos. Doutora. Muito obrigada, muito boa noite a todas e a todos. Quero começar por agradecer o convite que me fizeram, que me fez meu amigo Dr. Gouveia dos Santos, felicitá-lo por abrir o CCD a estas iniciativas também, o CCD que é um espaço de exercício das liberdades, e por isso felicito a organização por nos convocar, nos convidar para virmos aqui fazer esta reflexão, que faço com muito gosto, e queria trazer, basicamente, não tive ocasião de ouvir os depoimentos anteriores, mas creio que estamos todos muito alinhados naquilo que pensamos relativamente ao que aqui nos traz hoje, que é o Jornal Notícias, o seu presente e o seu futuro. A primeira palavra que dirijo é exatamente aos trabalhadores do JN, na pessoa da Inês Cardoso, naturalmente também aos Diários de Notícias, aos da TSF, todos os trabalhadores do grupo Global Media, mas particularmente ao Jornal Notícias, aos seus trabalhadores, e a solidariedade total. E, naturalmente, a nossa presença aqui vai no sentido também de reforçarmos as vossas posições e de lutarmos convosco na defesa intransigente dos vossos direitos. Fazemos aos trabalhadores do JN como poderíamos fazer a outros trabalhadores de outras instituições. Mas não é só pela situação dos trabalhadores que aqui estamos, e ela já seria suficiente para nos trazer até cá, mas sobretudo em defesa de uma instituição. O Jornal Notícias, como aqui disseram, curioso, estava a ouvir dizer que aprenderam a ler todos, falamos também no 1º de janeiro, também aprendi muito a ver as notícias ao domingo com o meu pai, mas era no 1º de janeiro, que acabou, desapareceu, depois o Comércio do Porto, e eu estava ali à procura de um poema, sem perder o meu raciocínio, mas que acho que é muito oportuno e que faz sentido aqui recordarmos, que é o poema do Brecht, quando ele diz: primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas não me importei com isso, eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como eu tenho o meu emprego, também não me importei. Agora estão-me levando, mas já é tarde, como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. E este é o poema que eu me recordei muito quando estava ali sentada, e acho que é exatamente por nós nos importarmos que aqui estamos hoje. E antes de ouvir a Inês falar, e ao pensar no que ia dizer, claro que para nós é evidente que este seria sempre um momento crítico para nós enquanto região, mas no ano em que comemoramos os 50 anos da democracia é particularmente grave,
porque uma imprensa livre é crucial e estruturante da democracia que temos e de que queremos continuar a ter. E quando desaparece qualquer órgão de comunicação, é sempre um risco para essa liberdade. Mas no caso do Jornal de Notícias, não é à toa que estamos aqui autarcas, outros poderiam estar, porque estamos aqui tantas pessoas que representam a região e outros que deixaram as suas mensagens. É que se há órgão de comunicação social que dá voz ao que se passa na região, e dá voz não apenas aos municípios maiores, mas aos mais pequenos, até a Trás-os-Montes ou até Bragança, é mesmo o Jornal de Notícias, que tem pessoas que cobrem o território. Muitos dos jornalistas do JN são nossos parceiros de agenda, nós fazemos agendas parecidas. Onde nós estamos, está alguém do JN a acompanhar o que nós fazemos, a dar conta do nosso trabalho, muitas vezes não completamente de acordo com aquilo que nós fazemos, frequentemente. Os títulos não são os que nós mais desejamos, mas são aquilo que as pessoas pensam, dá voz às populações e também são um fator que contribui para a satisfação das necessidades da população. Ora, o que se teme que aconteça, o que é possível vir a acontecer, é a extinção de um órgão de comunicação que significa verdadeiramente a expressão do pulsar do Norte. E nós temos muitas formas de defender o Norte, muitos de nós defendemos a regionalização, batemos por isso, outros não, mas há algo que nos é comum, é esta vontade de permitir que todos os espaços da região sejam igualmente dignificados. E não é por acaso, o Emílio dizia aqui do café, nós continuamos a ter hoje, nos locais onde frequentamos públicos, eu não sei quantos exemplares vende o JN, mas o JN não é lido por uma pessoa correspondente a cada exemplar. Os exemplares são lidos por dezenas, muitas dezenas de pessoas, e nos locais mais excluídos, muitas vezes imagino que seja o único órgão de comunicação que chegue. E é claro que o digital está mais divulgado, mas aqueles para quem verdadeiramente faz a diferença, provavelmente ainda não estão muito familiarizados com o digital. Os mais velhos, os mais excluídos, têm no papel a sua fonte de informação. Isto é, portanto, também o acesso ao Jornal de Notícias e o trabalho que o Jornal de Notícias faz é também uma forma de promover a igualdade no acesso à informação e, através do acesso à informação, da defesa dos interesses e dos direitos das populações. E isto eu creio que nos une a todos, e nós vimos aqui os outros de juntar a voz, levantar a voz a de todos para que possamos chegar mais longe. Já ouvimos muitas vozes, desde a figura máxima do Estado, que é o Presidente da República, demonstrar a preocupação com isso. Temos um período crítico também do ponto de vista político em que é mais confrangedora a tomada de decisões. Isso também complicou a situação do grupo e a situação do jornal. Se isto nos une, mais difícil é apontarmos a saída para a situação em que o jornal está. Penso que todos gostaríamos, instituições, entidades, empresas, associações, de contribuir para reforçar a situação financeira do jornal e torná-lo autónomo até do grupo, criar um título próprio que não dependesse da restante gestão do grupo como um todo. Confesso que passar à fase seguinte, que é como fazer isto, também não tenho a solução, porque não estou certa de que os constrangimentos formais e jurídicos a que estamos sujeitos não nos tragam problemas. Hoje em dia, a fronteira que divide o poder político do poder da comunicação social é difuso, muitas vezes, e há um grande escrutínio relativamente às decisões que nós tomamos, mesmo na compra de publicidade, mesmo na edição de números próprios que nós por vezes queremos promover, e aí temos sempre grandes constrangimentos do ponto de vista formal, mas a legislação também existe para se adaptar às realidades e, portanto, precisamos de sensibilizar o legislador e de ter contratação excluída, algo que nos sossegue, que nos tranquilize do ponto de vista das decisões que temos para tomar e que permita que se mantenha vivo mais do que um jornal. Penso que é um elemento que contribui, uma instituição que contribui para a dignificação, para a democracia na região norte. E da minha parte, enquanto cidadã e enquanto política, enquanto Presidente de Câmara e enquanto Presidente de uma associação que representa praticamente todos os municípios, eu gostaria de poder ter a ocasião de, com o meu voto, com a minha intervenção, com a minha decisão, fazer com que não apenas salvar aqueles que neste momento estão no JN, não apenas os nossos tempos, mas também deixar esta instituição para o futuro, para as próximas gerações. E comemoraríamos
melhor o 25 de Abril e a democracia que tanto custou a conquistar, se deixássemos este legado para o futuro. Espero que tenhamos condições de influenciar, no bom sentido do termo, termos condições políticas de alterar as condições que trazem constrangimentos jurídicos e formais para que isso possa acontecer. Muito obrigada. Chamo agora o Dr. Manuel Tavares, ex-diretor do JN. Muito boa noite, muito obrigado pelo convite. Confesso que tive algumas dúvidas em vir, porque sou um bocado desbocado e portanto, eu exerço um cargo noutro meio de comunicação social e não gostaria que amanhã as minhas palavras fossem mal interpretadas. Mas no tempo em que fui diretor do JN, houve uma coisa que me marcou muito, por acaso a Cristina Azevedo está ali, foi testemunha disso. A minha direção andou numa itinerância quase de um ano por tudo quanto era Conselho do Norte do país e fizemos coisas bonitas. Uma das coisas bonitas que fizemos foi no Politécnico de Bragança, com uma repleto, não é? E com uma quantidade de jovens a perceber porque é que a regionalização não se fazia, graças aos seus mapas, que não coincidiam, nenhum mapa de nenhum ministério coincidia, e por isso não se fazia também a regionalização, e a aplaudirem a regionalização, o que para mim foi um dos maiores gostos que eu tive na minha função, no pouco tempo que tive acho que 3 anos, e já saí, vai para 11. Mas nessa itinerância houve outra coisa que me tocou muito. Eu levantava-me de manhã, chegava ao café e só pedia o jornal, não dizia o JN, dê-me o jornal. E era o JN. Curiosamente, no outro dia, um sábado de manhã, estava eu no jornal do meu bairro, no café do meu bairro, e vi lá na pantalha uma emissão do Correio da Manhã com os jornalistas do Correio da Manhã, nesse preciso café que eu conhecia há anos, a dizerem que o Correio da Manhã era o maior da Cantareira naquela zona. Eu lamento ter que dizer que há 2 ou 3 coisas que eu conheci no JN e que se agudizaram até hoje. Uma delas é que a cada novo acionista o património diminui. Não sei se para reaverem investimentos, se para fazerem outro tipo de negócios, mas isso é uma característica, é histórico, está muito bem documentado. Hoje em dia o JN não tem o seu prédio, a sua torre, a sua gráfica, tanto quanto eu sei, também não pertence ao património do JN, e, portanto, qualquer operação financeira em torno do património deixou de existir, não tem como. O outro facto que me parece também histórico é que dentro do grupo Global Media não são todos iguais. Não são todas marcas iguais, não são todas marcas com a mesma importância, quer nacional, quer regional. E vou dar o exemplo. No tempo em que eu lá estive, assisti a 2 ou 3 levas de redação inteira do DN, saída para o governo e a entrada de novo vinda do governo. Portanto, há uma mobilidade do emprego em Lisboa, entre jornalismo e assessoria, que garante aos nossos camaradas de Lisboa uma capacidade, pelo menos, de subsistirem melhor que aqui onde não há governo. Ou pelo menos ainda não há. Pode ser que ainda venha a haver. Isto para vos dizer uma coisa muito simples. Para mim é muito claro que há um conjunto de coisas. Eu não digo que os jornalistas não cometeram erros, nem que não cometem. Claro que cometemos, incluindo os diretores. Mas a mim parece-me que há coisas neste processo do JN que, e eu acho que a Presidente da Câmara de Matosinhos tem toda a razão, se pudéssemos extrair o JN ao grupo, provavelmente teríamos um problema que nós poderíamos resolver.
estando naquele grupo como está, dificilmente resolveremos, porque está tudo misturado e, ora, o DN há anos que deixou de existir como jornal, como necessidade e como capacidade de produto vendável, deixou de existir. Já no meu tempo era assim. E o que é que aconteceu no meu tempo? Houve uma última tentativa de salvar o DN dentro do grupo, e isso redundou na desorçamentação do DN que o JN pagava. Era simples. Montaram uma coisa que chamava Global Imagens, por causa das fotografias, um conjunto de empresas à volta, para onde eram depositados custos do DN pagos pelo JN. Esta é que é a verdade e já vem de trás. Eu até julguei que, se tratando-se de um fundo, um novo investidor, que fosse menos desapaixonado sobre as coisas portuguesas e que pudesse olhar para aquilo e dizer, está aqui uma coisa que a gente tem que acabar com ela. Mas não. Isto para dizer que eu acho que dificilmente o JN, eu tenho falado disto com camaradas meus, com o Afonso Camões, com o Domingos Andrade, com gente do meu tempo, ainda no JN, e eu acho que neste momento quase todos nós achamos que é muito... Eu já achava isso há muito tempo. Muito difícil salvar o JN dentro deste grupo. E só para terminar, para não me alongar e para não dizer mais coisas que não devo dizer, queria também dizer que acho muito estranho que neste momento de grandes solidariedades, de repente apareçam pessoas a dizer que se calhar é preciso nacionalizar o grupo Global Media, mas depois esquecem-se do jogo. O jogo também faz parte do grupo. E, por sinal, é um produto que ao longo destes tempos todos ou acaba o ano com um prejuízo de 100 mil euros ou acaba o ano com um lucro de 100 mil euros. Tem sido assim ao longo... Eu estive 17 anos como diretor do jogo, foi sempre assim. Portanto, é um produto que, apesar de tudo, é sustentável, não há volta a dar nisto. E nunca aparece, porque provavelmente as pessoas que escrevem a partir de Lisboa, para eles o jogo é assim uma coisa meio esquisita, talvez um jornalzinho afeto ao Futebol Clube Porto, ou coisa assim do género. E isto é evidentemente uma posição de princípio que não faz sentido nenhum. Isto tudo para dizer o seguinte: façamos a regionalização e resolvamos os nossos problemas. A Presidente da Câmara de Mirandela, a doutora Júlia Rodrigues, diz-nos também o seguinte: na impossibilidade de estar presente, aqui vai uma mensagem de solidariedade com o Jornal de Notícias e com os seus profissionais. É preciso encontrar uma solução, é necessária a ajuda do Estado, seja de que modo for. E dou agora a palavra ao Sr. Dr. Sérgio Humberto, Presidente da Câmara da Trofa. Muito boa noite a todos. Permitam-me ultrapassar os cumprimentos e fazer a minha reflexão enquanto político, mas enquanto português. E já não vem com palavras. Uma coisa é nós associarmos aos profissionais do JN que estão a ser... Vou tentar encontrar aqui um adjetivo que seja não tão bruto. Chantageados, porque é isto que acontece. Era aquilo que a doutora Inês dizia. Uma coisa é nós falarmos e saber o que se está a passar, outra coisa é viver o dia-a-dia. A deslocalização, por onde foi todo o espólio do JN ao longo dos anos, as obras de arte que foram desaparecendo e aquilo que estão a fazer aos profissionais, a chantagem emocional que estão a fazer aos profissionais. E, portanto, associar, mas não só. Isto já não vai com palavras. Nós temos aqui pessoas da esquerda à direita, do centro, portistas, benfiquistas, sportinguistas, da cultura, da religião. Estamos todos no mesmo barco. Mas isto não vai com palavras, isto tem que ser à moda do norte. O que estão a fazer é um ato, do ponto de vista público, criminoso.
Porque o JN, do ponto de vista do fundo, o JN, e como aqui foi falado, dá lucro. Vende cerca de 20 mil exemplares diários. O DN vende cerca de 700. Então o que é que estão a fazer o grupo? Estão a esvaziar o JN e estão a colocar as fichas no Diário de Notícias. Portanto, o que estão a fazer isto é uma aposta em Lisboa. Estamos a falar uma vez mais de centralismo. Isto é um ataque à cidade do Porto, é um ataque ao distrito do Porto, é um ataque à região norte do país. A questão que nós devemos fazer é: será que numa democracia e em Portugal tem que vir tudo de Lisboa? Será que o JN não pode ser um jornal de referência nacional feito no norte do país e na cidade do Porto? Será que tem que ser tudo feito em Lisboa? É este apelo que nós temos que ir. E isto já não vai com palavras, vai com ações. Nós sabemos, há outros interesses no grupo. Então, se o grupo toma conta desta empresa, consegue perceber que o JN dá lucro, consegue ver que o jogo equilibra, que a TSF, apesar de desviarem fundos da TSF, estão a colocá-los no Diário de Notícias. Então, acabem com aquilo que dá prejuízo. Nós não temos problemas nenhum que invistam no Diário de Notícias. Nós não queremos é que invistam no Diário de Notícias estando a matar aquela que é uma referência, que é o JN. E, portanto, eu quero parabenizar a Rádio Renascença, que está aqui, o Porto Canal, e a SIC, porque é como a Luísa disse bem. Porque isto todos temos que estar unidos. Porque isto é um ataque à democracia, porque é fundamental a comunicação social, é um dos pilares e não podemos assobiar para o lado. Nós não podemos assobiar para o lado. E é perceber o que é que este fundo, como é que se movimenta este fundo. Que interesses é que tem este fundo? Eu não vou dizer se é um fundo recomendável ou se não é recomendável. E isso vou deixar para os próximos tempos. Mas que há algum objetivo muito claro, muito preciso de esvaziar, de sujar o nome de JN, porque estão a colocar, a retirar assinantes a empresas que não querem estar associadas, no fundo, ao JN, e com isto é matar o JN para investir no Diário de Notícias e estar lá em Lisboa. E, portanto, o que nós temos que fazer, além desta mensagem de solidariedade a todos os profissionais, que é, nós temos que passar à ação. E o passar à ação é demonstrar à moda antiga e à moda do norte que nós somos gente de fibra e que não podemos deixar isto cair. Porque se nós tivéssemos estas regiões, eu sou um regionalista, a Galiza, aquilo que se passa na Galiza, quanto é que o Estado regional coloca na TV Galiza, mais as câmaras municipais, e conseguem ter isto que tem. E, portanto, é por isto, nós hoje somos um país cada vez mais centralista e, portanto, nós temos que passar para algo muito mais próximo. E depois é este ataque à democracia. Acham que todos nós somos uns tontos. Eu vejo aqui figuras com dimensão nacional. Nós todos somos uns tontos. Mas acham que nos vão demonstrar que o JN não sobrevive porque agora vão desvalorizar, porque agora vão começar a ameaçar os seus profissionais, porque vão começar a desmontar isto tudo, que é para dizer que isto não dá lucro? Nós sabemos que deu durante estes tempos e que andou a financiar tudo o resto. E, portanto, com isto dizer que temos que estar atentos aos interesses deste fundo, porque era como aquilo que dizia, não tem rosto, mas tem rosto, e parece que não é tão simpático quanto isso. Bem com o rosto um bocadinho sul-americano, que se calhar não tem algo que seja benéfico para o nosso país. E, portanto,
é reunir estas forças, Pedro, e com a bênção aqui do seu bispo e de todos, é reunir as forças do Norte, é nós nos juntarmos, demonstrar ao fundo. Nós já pedimos uma reunião ao fundo, eles não reúnem, mas é estarmos ao lado e estamos todos juntos no mesmo barco. É este apelo que eu faço. Aquilo enquanto o Sérgio Humberto, enquanto político, enquanto presidente de Câmara, enquanto regionalista, enquanto português, enquanto representante distrital de um partido está, é para colocar as mãos na massa. Não estou para falar, isto já não vai com palavras, vai com ações. E que saia daqui, no fundo, aquilo que são os passos que nós temos que dar e demonstrar a essa gente que o JN vai ter muitos mais anos pela vida, porque não pode sair da cidade do Porto, da região norte e do país. Obrigado a todos. Também o presidente do Conselho de Administração da empresa Águas do Douro e do Paiva, Dr. Jorge Borges, enviou uma mensagem. O Jornal de Notícias é parte integrante da memória e da identidade sociocultural da região norte. Resgatar o Jornal de Notícias das ameaças que o cercam é um dever de todos. O Estado tem o dever de intervir porque se vive uma situação de exceção. E chamo agora a doutora Cristina Azevedo, que foi articulista durante vários anos do JN. Senhor Bispo do Porto, senhores autarcas, minhas senhoras e meus senhores, muito obrigado pela oportunidade que me dão em vir aqui prestar o meu muito humilde depoimento. Na verdade, nós somos um país muito estúpido, porque à força de sermos centralistas e todos à nossa maneira, de alguma maneira, enfim, acabamos por contribuir um pouco para isso, quanto mais não seja por omissão, deparamos com a circunstância de quando um grupo económico tem problemas, neste caso um grupo de mídia, à força, de facto, deste centralismo atávico, esse mesmo grupo mata a galinha dos ovos de ouro em favor, sabe-se lá o quê, para que o centro de poder político e de influência se mantenha na capital. Pelo que percebo, é exatamente isso que está em causa, e isto é apenas e simplesmente estúpido, porque no contexto deste grupo, a marca a que corresponde um património imaterial, que decorre de uma identidade de base territorial, a que por acaso corresponde a um mercado de 3,7 milhões de habitantes, que por acaso é a comunidade com mais pessoas no país, quando isto é preterido digamos, em favor de uma magistratura de influência na capital do reino, a palavra a usar é estúpido, porque não vai funcionar, não funciona do ponto de vista económico ou financeiro, claramente. A segunda coisa que me vem à cabeça quando me ponho a pensar neste assunto é que nós, de alguma maneira, depois do JN ser salvo, e ele vai ser salvo seguramente, devíamos acabar com esta conversa do norte para o mundo e do Porto para o mundo e do Porto para o país. Eu acho que é o contrário, é do mundo para o norte, é do norte para o norte, é do país para o norte, porque nós somos 3,7 milhões de habitantes, nós somos a maior comunidade territorial, a maior comunidade populacional, a mais diversa e que por acaso a que mais produz, a única que tem uma balança comercial positiva no país, ou seja, exporta mais do que importa. Isso também tem correspondência do ponto de vista da independência e da liberdade. E, portanto, de facto, eu acho que de uma vez por todas temos que assumir que somos uma comunidade que vale por si e tem capacidade para crescer por si. Nós temos é que nos responsabilizar e isso neste momento é de facto muito difícil. A terceira nota é uma nota de início de conversa para atacar o problema do JN. Eu não sei nada sobre o que se passa no JN. Eu não conheço as contas do JN, eu não conheço as contas consolidadas do grupo, eu não sei quais foram as contas que foram feitas pelo investidor que o comprou anteriormente e quais são os planos de investimento e com que base é que os fez para agora estar em cima da mesa esta compra por um fundo e por um conjunto de outros acionistas. Portanto, a primeira coisa que eu acho que é preciso fazer, pode ser ignorância minha, posso não ter visto o que tinha que ver, mas parece-me que isto não vai só de opinião publicada. Quem está a lutar pelo JN e todos nós que queremos lutar pelo JN, a primeira coisa que temos que fazer é saber muito bem do que estamos a falar. Eu não sei.
o suficiente. A outra nota importante também tem a ver com o seguinte: o que é que nós queremos? Nós queremos um jornal de notícias que funcione muito bem dentro de um grupo privado que pode funcionar em qualquer lado, e para isso as soluções de financiamento são de uma determinada natureza. Chama aqui à colação, por exemplo, todas as fontes de financiamento comunitário que estão disponíveis, designadamente para grupos de média que estão em dificuldade. E nós houve aqui a prestação de um depoimento por parte do eurodeputado José Manuel Fernandes, que é um utilíssimo elemento no contexto do Parlamento Europeu, porque é um dos maiores responsáveis pelas questões ligadas à gestão, à Constituição e à gestão do próprio orçamento comunitário. Sabe como ninguém onde é que estão as fontes de financiamento mais importantes para este tipo de casos, e há vários fundos para empresas em dificuldades, há vários fundos para empresas de comunicação social em dificuldades, e, portanto, se a solução for, de facto, tentar encontrar soluções que mantenham o grupo como ele está, simplesmente saudável, não precisando que se termine com um dos ramos aparentemente o mais lucrativo do grupo, pois é isso que nós devemos estudar, é por isso que devemos lutar, é sobre isso que devemos tentar esclarecer. A outra coisa é se queremos que o Jornal de Notícias seja de facto tomado em mãos pela região Norte. E se queremos que o Jornal de Notícias seja tomado em mãos pela região Norte, temos que nos organizar nesse sentido. Mas para isso temos que assumir politicamente esse desiderato. Nos 50 anos do 25 de Abril, não temos que formar, se calhar, comissões nem grupos de trabalho, temos que formar uma célula de combate e temos que encontrar empresários das nossas pequenas e médias empresas que estão aqui. 95% do nosso tecido empresarial é constituído por micro e pequenas empresas que estão aqui, não estão noutro sítio, e que são lucrativas e que têm dinheiro. E nós podemos mobilizar empresários para financiar e devemos mobilizar políticos para apoiar e devemos encontrar também outras fontes de financiamento alternativas que também as há. Os fundos comunitários também apoiam empresas privadas nesta forma de mobilização. Portanto, o que é que nós queremos? Queremos encontrar e queremos esclarecer como é que se pode financiar o grupo para que ele funcione de forma mais regular, sem ter que acabar com uma marca deste tamanho, ou queremos tomá-lo em mãos. E isso é uma verdadeira revolução. E é um momento interessante de fazê-lo quando se comemora os 50 anos do 25 de Abril. E sim, o Estado pode ter um papel nesse destratar da marca JN. Sim, a pressão pode ir nesse sentido. A pressão pública, avassaladora, pode ir nesse sentido. Que o jornal, a marca JN tem que ser destratada do grupo. E depois tem que ser financiada. E se encontrar uma forma de a financiar e de a continuar a levar por diante, claudicarão. Outras coisas mais difíceis já foram feitas. Temos é que ter ideias muito claras sobre o que fazer e temos que ter um domínio total da situação. E eu peço imensa desculpa, sei que muita gente não gosta disto, mas o domínio total da situação é por vezes muito tecnocrata. Não é tão mediático, não é tão emocional. É tecnocrata. E tem que haver gente que saiba falar sobre isso e que conheça bem isso. Portanto, muito humildemente, porque de facto quem sou eu para falar do JN, disponibilizar-me, evidentemente, na parte tecnocrata talvez possa ajudar, mas sugerir que estes debates não caiam no vazio, que não sejam conversas solidárias, mas só conversas solidárias, e que, à saída, escrevamos num papel aqueles que estão disponíveis para avançar, em particular aqueles que têm mais responsabilidade, os presidentes de Câmara, a mobilização de empresários, cada um de nós possa fazer, para constituir um fundo, enfim, para marcar uma reunião, para nos sentarmos já para a semana a ver por onde é que começamos. Obrigada. O Dr. Júlio Machado Vaz também nos deixou umas palavras, ou nos enviou umas palavras, e diz ele: o JN era o jornal do meu pai, de modo algum único, na sua nostalgia de abarcar tudo o que no mundo ia acontecendo, outros o emolduravam e reclamavam tempo de antena. Mas a recordação mais ternurenta mantém o brilho 7 décadas depois. O sofá preferido, o inevitável cigarro, o jornal de sempre. Primeiro, simples ouvinte à mercê das suas escolhas, quando aprendi a ler, mergulhei alegremente no diálogo, num vai-vem que talvez seja arrogante acreditá-lo, nos enriquecia aos dois e se prolongou até à sua morte. A solidariedade com os trabalhadores e a defesa de um jornal que, a partir de um norte sistematicamente desleixado,
sempre fez questão de dar voz a um país inteiro, chegariam e sobrariam para que me associasse, como tenho feito de várias formas, a esta luta. Acresce que fui colaborador regular do JN e do Diário de Notícias por 3 vezes ao longo da minha vida, mas a imagem do meu pai permanece em pano de fundo, porque a razão, quando abraçada pelo afeto, exige com mais força a intervenção cidadã, sob pena de passarmos a evitar espelhos internos pouco dispostos a pactuar com a incoerência, a preguiça e a cobardia. E estas são palavras de afeto, e penso que será o momento de pedir ao Sr. Bispo Dom Manuel Linda que partilhe também as suas palavras connosco. Boa noite, na pessoa do Dr. Gouveia Santos, quero cumprimentar todas as ilustríssimas e ilustríssimos senhoras e senhores que se encontram nesta sala. Também eu não tenho soluções na manga, muito menos soluções miraculosas, ao contrário do que possa parecer, para salvar o JN. De qualquer maneira, já que se trata também de alguma forma de uma certa remagem de emoções, contar também a minha ligação ao JN, que também existe. E por volta de 78, 79, eu era aluno do Seminário do Porto e tínhamos vários clubes, que nós chamávamos de formação fora das ciências teológicas. E eu pertencia exatamente a um clube de jornalismo. Levámos lá todos os diretores dos 3 jornais, já tantas vezes referidos aqui, e um deles era exatamente o engenheiro Freitas Cruz. O engenheiro Freitas Cruz, talvez pela maneira de ser dele e tudo isso, conseguiu cativar bastante. E levou-nos depois à redação do JN. Foi com emoção que, passado alguns anos, agora em 2018, quando entrei como bispo para o Porto, para dar uma entrevista, lá entrei outra vez nessa mesma redação e lembrei-me exatamente daquilo que tinha acontecido tantos anos antes, como eu fiquei também espantado pelo conjunto grande de trabalhadores, jornalistas, aqueles que se viam, porque muitos outros evidentemente não se viam, tipógrafos, tudo isso, eles faziam a composição, pois naquela altura ainda se trabalhava com chumbo. Esta é uma experiência e uma ligação, melhor, uma emoção, que reguardo da minha infância de estudante. E outra também tem a ver com isto e com a perspectiva mais global da nossa presença no mundo. Estou a falar enquanto bispo, enquanto pessoa da religião, e hoje, infelizmente, é um neoconservadorismo, preocupa-se muito se a missa deve ser em latim ou em português, se deve ser de costas voltadas para o povo ou em frente dele ou assim. Graças a Deus, não era essa a perspectiva no meu tempo de formação. No meu tempo, preocupávamos com as questões do mundo e tínhamos disciplinas como a teologia do mundo, a teologia das realidades sociais e tudo isso. Discutia-se se a Igreja devia ter ou não os seus meios identitários, canais próprios de rádio, canais próprios, ou jornais, já que a televisão naquela altura não estava ao alcance facilmente de uma comunidade como seria, digamos, o grupo dos católicos. E a perspectiva geral era de que podiam-se conciliar as duas perspectivas, mas valorizando mais aquela que era a isenta, está presente nas estruturas do mundo. Por isso chamava muito a atenção a figura de um padre que trabalhou durante tanto tempo no JN, nem mais nem menos que o padre, o cônego Rui Osório. Era visto para nós, meninos em crescimento, como uma espécie de presença destas realidades da fé no mundo que é o mundo comum de todos nós, enquanto pessoas humanas, enquanto portadores das mesmas carências e das mesmas aspirações. E para mim ajudou-me a modelar também a minha maneira de ser. Não, a Igreja não é uma instituição que precise de realidades identitárias, só típicas dela, como se ela existisse de um lado e a realidade do mundo por outro.
E ajudou-me exatamente também a estar mais presente nas realidades do mundo. Devo isto também fortemente ao Jornal de Notícias e àqueles que então o faziam. Soluções para o futuro. Não sei, não sou técnico, muito menos desta área. Agora, podem contar comigo naquilo que tem a ver por um jornalismo independente, um jornalismo defensor dos grandes princípios, dos grandes critérios e, como tantas vezes tem sido referido, que também enobreça a nossa democracia nestes 50 anos da sua instituição formal. Ora bom, chegou ao fim estas intervenções que estavam mais ou menos previstas e eu pergunto aos restantes participantes se há alguém que queira também partilhar aqui alguma opinião, dar alguma achega a tudo aquilo que foi dito até ao momento. Convido a vir aqui, que talvez seja mais fácil. Pronto, Dr. António Moutinho Cardoso. Boa noite a todos. Eu não estava à espera de vir aqui ao púlpito. Quero cumprimentar todos os presentes. Eu, do JN, recordo-me quando ia às 2 da manhã, muitas vezes ao edifício da JN comprar, num tempo em que a internet ainda não existia, para ver as cotações da Bolsa, e portanto ia comprar, havia sempre uma vendedora do JN, e tenho boas recordações, como tenho boas recordações, o meu avô era assinante do 1º de janeiro, e foi aí que também aprendi a ler, a importância dos jornais e de um jornal livre é fundamental, uma imprensa livre, e o ideal era não estar dependente quer do poder político, porque a imprensa estatal do Pravda não é bom sinal, como lembro-me, no 1º de janeiro tinha um empresário, Pinto Azevedo, que dava sustentação ao jornal. Efetivamente, um jornal, para ser livre, ser independente, tem que ter receitas, e acho que é muito difícil, portanto, uma região que tem 3.700.000 habitantes, as vendas, segundo eu li, andam à volta dos 14.000 euros, dos 14.000 exemplares. Não sei se isso é verdade, foi o que foi divulgado pelo administrador. Estão-me a dizer que não, que são superiores. 19.000, 25, porque dizem que a concorrência, há aqui um jornal de Lisboa que tem uma força maior, que é um jornal mais populista, de qualquer forma, mas eu acho que há que fazer uma reflexão muito grande. O jornal foi perdendo ativos, nomeadamente uma pena a perda da sede do JN. É curioso que um dos acionistas tem ganho milhões aqui na cidade do Porto em empreendimentos imobiliários. É muito estranho o grupo que domina neste momento o JN, não sabemos bem, a offshore, quem é Lima de Carvalho, o Kevin O, portanto é tudo muito opaco, e isso acho que a ERC tinha que ter um papel muito importante na investigação de quem são os verdadeiros donos do JN. É tudo muito estranho o que se tem passado, e o jornal também sem notícias perde leitores. O jornal também perdeu o formato. Eu preferia o jornal com não este formato berlinense, mas o formato de grande formato e com uma maior densidade das notícias. Era muito importante. Eu passo muito tempo em Berlim e leio a imprensa alemã com o iPhone, posso fazer o tradutor, e quando vejo algumas notícias que me interessam, eu traduzo-as diretamente com o iPhone,
e a densidade de um Frankfurter Allgemeine, de um Die Welt, e Portugal tem um peso com os países de língua portuguesa, a África e o Brasil, que não tiramos esse proveito. Portanto, eu tenho pena de o dizer, mas muitas vezes o JN é muito semelhante a um jornal gratuito e, portanto, isso perde leitores. É indesmentível e é pena não ter mais densidade e ter mais... estou a ser um bocado advogado do diabo, mas também com jornalistas mal pagos, também é difícil fazer. Mas eu acho que uma cidade como o Porto tem vindo, de facto, a perder muita importância. Os grandes bancos, as seguradoras, inclusive temos um dos unicórnios que era sede aqui no Norte, desapareceu, a Farfetch. Portanto, estamos em relação a Lisboa, numa perda de poder e de importância económica, e sem dinheiro, de facto, não podemos fazer grande imprensa e grande... Era só isto que eu queria para dizer. Particulares, interesses é que têm que ser claros. E desse ponto de vista, voltando à questão que já várias pessoas colocaram aqui, se nós somos regionalistas e temos esse interesse de que haja uma região, ou que haja regiões em Portugal, então temos que verter isso para o plano mediático, porque uma das armas da democracia, seja ela a regional, a nacional ou local, são os meios de comunicação. Então façamos para ter meios de comunicação. Eu acho que o JN não ganha nada em ser um jornal feito no Porto, com as características que tem que ter da região, e depois, do ponto de vista da posição de marca, apresentar-se como um híbrido, como se fosse de Lisboa. Não é verdade isso. É isso mesmo. Mais uma vez pergunto. Mais alguém que queira há mais alguém que queira dar a sua opinião? Bom, então parece que chegaram ao fim as intervenções. Houve aqui várias ideias sobre possíveis caminhos. Houve a privatização, a utilização de dinheiros para comprar, digamos assim, o jornal, ou para pagar a marca do jornal. Houve a ideia de poder haver uma eventual candidatura a património da Unesco. Houve várias ideias aqui. Aquilo que esperamos é que houve a proposta da doutora Cristina. O que esperamos realmente é que não se fique por aqui, que isto não tenha sido só um momento de partilha de solidariedade para com os trabalhadores do Jornal de Notícias e para com o JN. O que pretendemos realmente é que isto seja, ou possa ser, o pontapé de saída para que algo se faça e para que o JN se mantenha. Mas alguém disse aqui que é urgente resolver o problema do JN, que uma semana é muito tempo. Meus senhores, estão todos convidados a cada um de vocês e todos juntos tentarmos resolver o problema do JN, já que é um jornal em risco. Boa noite a todos e muito obrigada por terem estado aqui conosco.